Bruno, canal Fanático Bicolor. Vim aqui fazer o primeiro pós-jogo Paysandu e Criciúma. Aqui 00h25. E primeiro eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar essa força, é de graça, tá? Vocês curtirem no gostei, apertar o sino das notificações para que esse vídeo viralize e seja disseminado. Até porque eu vou falar algumas coisas aqui que eu não vou passar pano, não. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu sei que a torcida tá no sentimento da torcida, tá? Então, por favor, se inscreve no canal. Tem uns 4, 5 dias de canal, a gente já tem mais de 100 inscritos. Queria agradecer. Peço a inscrição de vocês, curtir no gostei e apertar o sininho das notificações. Pessoal, vamos começar pelo começo. Estive na Curuzu acompanhando o jogo. Sinceramente, cheguei na Curuzu 8h05, 8h10. Uma desorganização tremenda, seu presidente Roger Aguilera. Uma desorganização tremenda, um desrespeito com a torcida. Um desrespeito. Filas quilométricas no Chaco. Quilométricas. E o pior, totalmente desorganizado. Tá? Não era uma fila organizada, vinha gente do Chaco, quase próximo a João Paulo, vinha gente do Chaco ali pela Almirante Barroso, uma tremenda bagunça. Resumindo, a fila não andava, muitos protestos da torcida, das pessoas que foram lá. Eu só consegui entrar com 12 minutos de bola rolando, cheguei 8h05, cheguei às 20h05, o jogo era às 21h, eu só consegui entrar com 12 minutos da bola rolando, tá? Uma desorganização muito grande. Quer fazer um negócio legal? Quer fazer a biometria? Pô, show de bola, parabéns. Mas faz direito, presidente. Faz direito. Não é de qualquer jeito, não. Não é qualquer time que está na lanterna e lota um estádio como a gente lotou. Eu disse que ia lotar. Não tinha espaço na Curuzu. A torcida foi, comprou a briga para apoiar o time. Certo? Vamos falar do jogo. Bom, o jogo, pessoal, primeiro tempo, a gente percebia o Paysandu muito nervoso. Muito nervoso. A bola queimava no pé de alguns atletas. Literalmente queimava no pé de alguns atletas. Tá? Seu Brian Borges muito afoito, tá? O meio-campo praticamente inexistente, a bola ia e voltava. O goleiro, o Matheus Nogueira, se bate. Ele sai logo com 15, 18 minutos, o Matheus Nogueira se bate, é substituído pelo goleiro Gabriel. O goleiro tinha dificuldade de sair com a bola, a torcida, bora. Ele ficava olhando, ele perdido. Acho que não falaram para ele que a gente estava na última colocação, esqueceram de falar para ele. Tinha hora que quem fosse que estava vendo o jogo pensava que ele estava segurando o resultado. Não tinha como, o cara não saía com a bola direito. Até para dar um chutão ele demorava, se fosse o caso. Complicado, horrível. Brian, bola queimava. Quintana depois também saiu batido. Né? Aí o negócio começou a ficar ruim. Entrou o Lon Freitas, certo? Na lateral esquerda, o Heverson pegou amarelo. Mesmo assim, o Criciúma, a gente vê que era um time mais organizado. A gente via que o Criciúma era um time mais organizado e tinha umas saídas de bola rápida. Fazia uma transição rápida. Paysandu consegue, num passe do Rossi, achar o Borazzi cara a cara com o goleiro. É a questão da confiança que se perdeu, é a questão do nervosismo, da bola queimar. O Borazzi, só ele e o goleiro, ele chuta em cima do goleiro. Perde um gol feito e a torcida inflamada já começa a se desesperar, porque o gol saindo cedo era tudo que a torcida queria, para empurrar mais o time ainda. E verdade seja dita, a torcida muito mais apoiou do que vaiou. Mas eu vou chegar nessa parte.
Depois, numa outra, o Paysandu começou a jogar em contra-ataques. Por quê? Era um jogo, na verdade, era um jogo feio. Não tinha ninguém povoando o meio-campo. O meio-campo do Paysandu, meu Deus do céu, o meio-campo do Paysandu inexistente. André Lima perdido. O Matheus Vargas parece que já começou o jogo cansado. E a bola ia e vinha. Parecia jogo de pelada. A bola ia para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e a bola praticamente não passava no meio campo. Quando passava no meio campo, passava no meio campo do Criciúma. O Criciúma articulava a jogada melhor. Fazia jogada melhor, porque o meio campo do Paysandu é um deserto. Ninguém povoou o meio campo do Paysandu. O meio campo do Paysandu, um deserto. Todo mundo, com todo time que chegar, se for desse jeito aí, se for com esses jogadores aí, os caras vão se sentir à vontade. Mesmo assim, numa outra escapada, num outro contra-ataque, o Rossi chega cara a cara com o goleiro. Ele até chuta bem, só que a bola bate na trave e volta. É aquela história, parece que tem dia que é noite e tem noite que é obscura. O Rossi chuta, a bola vai na trave e volta. Ninguém vai pegar o rebote. O Paysandu, então, ele vivia desses lampejos. De um contra-ataque, da bola sobrar para alguém. E o Criciúma, em nenhum momento, pelo menos no primeiro tempo, o Criciúma não fazia aquela retranca, não. O Criciúma veio para cima. Ele começou a ver que dava. Ele começou a ir para cima do Paysandu. Mais uma vez, o Benítez pega uma bola do lado esquerdo, tira bonito do zagueiro, na entrada da área, o Rossi passando para ele tocar pro Rossi, mas tudo bem, atacante, eu até entendo, ele chuta o goleiro do Criciúma, Alisson defende. Terceiro lance, cara a cara com o goleiro que o Paysandu perde. Acaba o primeiro tempo, o time ainda sai aplaudido de campo, pelo esforço, mas já começam a se ouvir vaias. Tá certo. Então, o Paysandu já tinha feito 2 mudanças no primeiro tempo. O Matheus Nogueira saiu para a entrada do goleiro Gabriel e o Quintana sai para a entrada do Luan Freitas. Então, o Paysandu só podia mexer mais 3 jogadores, ou no intervalo, para não contar a mexida, ou fazer a mexida no intervalo e no jogo. O Paysandu me volta com o Kevin. O Kevin, que estava muito tempo parado, o Paysandu me volta com o Kevin, mas na zaga. Porque o Martins provavelmente sentiu. Então, o Martins sai, estava jogando de zagueiro, e entra o Kevin. Tá, vai lá, não comprometeu nem nada, mas literalmente improvisação. O Paysandu no segundo tempo começa, o Borazzi começa a fazer jogadas, mais na valentona, mais na raça. O Rossi também não foi incansável, na raça também, disputando todas as bolas. E o meio campo do Paysandu, pelo menos, começava a se aproximar mais no segundo tempo. Eis que, no início do segundo tempo, numa bola perdida pelo Borazzi, um passe que dá errado, cria-se um contra-ataque pro Criciúma, acha-se lá o atacante, ele toca na saída do Gabriel. Percebam no gol do Criciúma, o goleiro demorou a sair, ele titubeou, ele demora a sair, era para ele sair rasgando. O atacante do Criciúma vem, ele vai e volta, o atacante do Criciúma toca na saída dele. Quando o Criciúma faz 1-0, o que já estava difícil ficou mais ainda, porque a torcida ficou impaciente, mais do que já estava. Mesmo assim, continuou apoiando o time. Não, pelo menos a gente vai empatar, a gente não vai perder esse jogo, a gente vai virar. E o Paysandu começou a fazer o quê, pessoal? O Paysandu não tem uma jogada. O Paysandu não tem uma jogada de aproximação. O Paysandu não tem uma jogada de ultrapassagem nas laterais. O Paysandu pegava a bola da onde fosse, do meio campo nas faltas,
do lado do campo, nas laterais, e cruzava. Tipo assim, joga para a área e seja o que Deus quiser. E o Paysandu começou a fazer isso. Aquelas 3 chances que ele teve no primeiro tempo, ele não teve no segundo nenhuma. Clara de gol. Por quê? Porque o Criciúma, principalmente depois que faz o gol, ele recua e se posta na defesa. O zagueiro número 3 do Criciúma, consagraram ele. Toda a bola que vinha ele rebatia, mas também a bola vinha de qualquer jeito, pessoal. Não é aquele cruzamento que o lateral ou o beirada, o ponteiro, ele pega, cruza, ele olha para onde ele vai cruzar na cabeça do atacante, tocar para trás para chegar um outro jogador. Não. Eles pegavam a bola e jogavam na área, faziam o famoso chuveirinho. Sem nenhuma vergonha de fazer isso. E era contar com a sorte ali. Era torcer para algum chuveirinho daquele, alguma bola levantada na área, a bola sobrar ou bater em alguém, ou alguém cabecear e ser um gol. Tiveram 2 faltas que ainda que o Rossi bateu. Uma passou, as 2 passaram bem perto, mas também não deu perigo. O Paysandu depois, ele troca. O Luizinho também, eu vou te contar, o Luizinho tem culpa no cartório, sim. Ele tem muita culpa. Ele tem muita culpa. Tá? Porque ele entra no intervalo, como eu falei para vocês, com Kevin Pontes, Kevin de zagueiro, mas beleza e tal, o Martins estava batido, vamos lá. Vamos dar essa moral para ele. Só que aí, meu irmão, o Paysandu perdendo o jogo, ele me entra com Marcelinho e o outro atacante que... Meu irmão, aquele atacante ali, Eliel. Quando a torcida viu que esse Eliel ia entrar, todo a Curuzu começou a chamar o Luizinho de burro. Burro, porque como é que ele bota o Eliel? Mas antes de ter colocado o Marlon. Ele não colocou o Kevin que estava parado? Mas antes de ter colocado o Marlon. Que pelo menos o Marlon, a gente sabe que pode ter alguma coisa. Esse Eliel, ele entrou, ele foi um 0 à esquerda. Ele foi um 0 à esquerda, o Eliel. Pouco esse cidadão tocou na bola. Pouco ele tocou na bola. Fez nada. O Marcelinho, ele pelo menos voluntarioso, ele é esforçado. Nada mais que isso, pessoal. Nada mais que isso. A gente não pode depender de Marcelinho. Ele é um jogador assim que ele é esforçado, que ele vai na bola, que ele cortou muitas das vezes pro meio, pro pé trocado para lançar na área. Ele chegou muito próximo do Rossi na direita, muito próximo do Vargas. Ele fazia ele tentava fazer uma ultrapassagem, ele pelo menos mostrou a cara. Mas muito limitado, pessoal. Muito limitado. Sinceramente. Esforçado. Só esforçado. O ataque do Paysandu, isso para ele colocar o Marcelinho e o Eliel, ele tira o Benítez. Nisso que ele tira o Benítez, que deram uma referência, mais ou menos, que ainda segurava os zagueiros. O Paysandu perde a referência. E aí o Paysandu ficou só na questão do chuveirinho. Então, no segundo tempo, o Paysandu não perde nenhum gol feito. Só são bolas cruzadas na área. O Borazzi pegava alguma bola, chutava. O Rossi tentava. Verdade seja dita, o Rossi foi o único jogador que saiu aplaudido da Curuzu. Mesmo com a derrota. Acabou o jogo, ele estava se direcionando para descer, o time todo saiu vaiado, chamado de time sem vergonha, tá? Tem que ser homem para jogar no papão, a torcida gritava. E o Rossi foi dar entrevista, quando o Rossi estava descendo, ele foi aplaudido, mas ele foi dar entrevista para a televisão que transmitiu o jogo. Ele acabou de dar entrevista, deu entrevista para as rádios. Quando ele sai da entrevista para as rádios, ele vai descer, ele é muito aplaudido, porque a torcida vê nele aquilo que eu disse para você no vídeo anterior. Vê dedicação. O cara não para de correr. É
É um oásis no deserto, Rossi. É a única cabeça pensante no Paysandu. É o único jogador ali que a gente pode esperar alguma coisa de Série A. Então, a torcida aplaudiu muito o Rossi, mas não teve mais nada o que fazer. O jogo acabou 1-0, mais uma derrota. A gente não esperava essa derrota, sinceramente. O clima todo maravilhoso, Curuzu lotada, a torcida foi para apoiar. Duvido um time na lanterna que leva tudo isso de gente para um estádio. A torcida tava afoita, tava pulsando aquela Curuzu. E o juiz, eu vou te contar, o juiz, todo toque no jogador ele marcava falta. Principalmente nos caras do Criciúma. Ele marcava falta. Foi picotando o jogo, aquilo foi irritando a torcida, foi irritando o Paysandu. O Paysandu já tem a dificuldade. E aí, pessoal, quando o jogo tá acabando, os seguranças lá, aqueles seguranças que ficam de laranja, eles fazem uma separação na arquibancada ali, aquela arquibancada central, a maior, para que a torcida não chegue próximo ao banco de reserva do Paysandu. Meu amigo, eu já tinha previsto isso, que a Curuzu, ela é um caldeirão pro bem e pro mal. Torcida revoltada, xingou muito o time, menos o Rossi. E, pessoal, a torcida se direcionou para a cabine de imprensa, para os camarotes da Curuzu e falaram poucas e boas para o seu Roger Aguilera, para o presidente. A torcida chamou ele de tudo, mandou ele renunciar. E o presidente Roger Aguilera tem culpa sim. Ele tem culpa sim. Esse planejamento foi ele que fez como presidente. Ele que escolheu colocar um time com poucos jogadores, um time enxuto, para jogar um monte de competição. E aí os caras tudo batido, a qualidade não é boa. Então o seu Roger Aguilera tem culpa no cartório e muita. A torcida falou um monte para ele. Para ele e para os conselheiros que estavam nas cabines e nos camarotes lá da Curuzu. Ele tem que entender, o presidente, que ele está dirigindo o Paysandu. Não é loja de farmácia, não. Não é loja de conveniência, não. Ele está dirigindo o maior clube do Norte. Então ele tem que saber administrar o Paysandu. Se ele não souber, entregue, irmão. Passa o bastão, não garante, entrega. Porque eu já vi muita torcida xingar o treinador. Luizinho já caiu, tá? Caiu, não tinha como mais manter ele. É o fato novo que se cria, né? Ele não tinha mais condição. Foi um erro deixar ele até essa rodada. Mas queria dar mais uma chance para ele. O presidente queria dar mais uma chance para ele. E aí? Muitos erros na escalação, muitos erros na conduta da equipe. Não tinha mais clima pro Luizinho. Não tinha mais clima para ele. Tem alguns nomes aí que estão falando já. Formação nas rádios de Belém. Rodrigo Santana, que treinou outro time lá. Lisca, mas por enquanto é só boato, pessoal. Até o presente momento, nada definido. Só que tem que definir logo. Comecei a ver a coletiva aqui, quem foi falar foi o executivo, Frontini, para dizer que o técnico estava demitido, que eles assumem a responsabilidade, que no jogo agora contra o Cuiabá já vai ter reforços. Já vai ter reforços? Já vai ter gente que vai viajar mesmo não tendo condição. Quer dizer, o desespero isso? Agora eu pergunto para vocês, os caras que o Paysandu está trazendo, eles são reforço mesmo? Esse Ronaldo Henrique, volante que ele está trazendo, ainda não jogou no ano, pessoal. Ele ainda não fez um jogo no ano, a informação é essa. Que estão fazendo o cara pegar condicionamento físico. Isso é reforço?
Tomara que ele queime minha língua. Mas esse é o reforço. Um atleta da base do Flamengo, um atacante, Peterson. Com certeza, é claro, não vai ter chance no Flamengo, time estrelado. Bora lá ver o Paysandu lá se tu consegue uma chance lá. É esse o nosso reforço, é aposta. Os nossos reforços são apostas. Isso aborrece, pessoal. Isso aborrece. O Paysandu tem 10 jogos na Série B. Faltam 28. Ah, falta muito jogo. Dá pra ficar tranquilo. Cuidado que não dá mais não. Só tem 28 jogos. O Paysandu tem 4 pontos. O Paysandu tem que fazer mais 41 no mínimo para ficar na Série B. E o que eu falei para vocês nos vídeos anteriores? Que tem jogador que não sabe jogar com torcida, não sabe jogar na Curuzu. Se for pro Paysandu mandar jogo na Curuzu, não saber jogar, o time conseguir jogar melhor que o Paysandu dentro da Curuzu, aquilo não vai servir de caldeirão. Não vai servir de caldeirão. Eu espero que o próximo técnico seja contratado urgentemente. Não pode demorar nem 2 dias. Eu não acredito. Eles deram uma semana pro Luizinho. Eu não acredito que eles não tinham já um plano B. Que eles não têm um plano B. Ou eles esperavam acontecer uma merda, como aconteceu agora, o Luizinho sair, agora que eles vão atrás? Será, pessoal? Será que são tão incompetentes a esse ponto? Bom, pessoal, independente de qualquer coisa, a gente tem que continuar acreditando, tá? A torcida do Paysandu, ela não desiste nunca, a gente não vai deixar de acreditar. A gente tem que apontar os erros aqui, viu, seu Roger Aguilera? Começou logo na biometria. Continuou o senhor mantendo esse técnico. Começou, começou no planejamento errado que o senhor fez para a temporada. Então tá tudo errado. Tem que zerar a fita. Tem que rebobinar a fita. Os antigos vão saber o que eu estou falando. Parar, sentar. Bora refazer a besteira que a gente fez aqui. Porque tem 28 jogos. E o Paysandu tem que começar a reação para ontem. Então não demorar para contratar um técnico. Tem que ser o quanto antes. E trazer reforços de verdade. Se ele trouxer reforço de verdade, a torcida paga. Paga indo pro estádio, lotando Mangueirão, Curuzu. Paga, se vê que o time presta. Paga. Como lotou hoje a Curuzu. Ainda nem vi o público pagante. Mas ia ter no mínimo... Não tinha espaço, pessoal. Tinha 15, 16 mil pessoas ali. Se cabe isso na Curuzu, tinha 15, 16 mil pessoas ali na Curuzu. Agora, por causa da confusão para entrar, provavelmente muita gente não mostrou, não passou na biometria. Teve muita confusão para entrar na Curuzu. Uma desorganização total. Então, pessoal, ainda está tempo ainda. Eu espero que o presidente reúna com o executivo, com a direção e resolva, coloque a mão no bolso. Coloca a mão no bolso para contratar. Ah, mas o Paysandu não tem dinheiro, Bruno. O Paysandu está com o pires na mão. Eu garanto para vocês que se a gente contratar, por mais que a gente fique argolado, é muito melhor do que a gente ir para uma Série C. Que a Série C, o nível de arrecadação de CBF é quase inexistente. Então sai muito mais barato pagar um time forte, contratar reforços, mandar alguns jogadores embora que sinceramente não tem condição de vestir a camisa do Paysandu. Não tem condição de vestir a camisa do Paysandu. Bom, pessoal, esse foi o nosso pós-jogo. Primeiro pós-jogo, Paysandu e Criciúma, infelizmente com derrota. E
Toda partida nós faremos o pré-jogo e o pós-jogo, tá? Como foi feito dessa partida aqui. Queria agradecer a vocês que no nosso pré-jogo, em um dia, nós conseguimos quase 600 visualizações. Pô, muito legal. E sei que a torcida tá chateada como eu tô, mas a gente tem que disseminar esse vídeo, pessoal. A gente tem que curtir para chegar neles lá. Para eles ouvirem o que a torcida sente. Eu não sou jornalista. Eu sou torcedor do Paysandu. Eu não estou preocupado nem um pouco em fazer jornalismo. Eu estou fazendo isso aqui em prol do Paysandu. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, curte no gostei, pessoal. Clica no sino e vamos melhorar, vamos continuar apoiando. A nossa torcida é assim, a gente sai do campo puto, triste, e no outro dia a gente já quer saber quando é o próximo jogo, porque por isso que o nosso nome é Fiel, tá? Desde já, vamos confiar, Tem muita coisa que tem que mudar, mas a nossa voz tem que se fazer chegar lá. Entendeu? E eles saberem que eles estão defendendo o Paysandu. Certo? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. É nós, Fiel.